Episódio Flash. Viagem sem regresso à Praia do Futuro. Um aviso aos ouvintes. O seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Hoje entramos a pé juntos e começamos com um gigantesco spoiler. Durante o episódio, vamos refletir sobre a natureza humana, até onde um indivíduo está disposto a ir para alcançar os seus objetivos. A maldade já nascerá connosco ou desenvolver-se-á como um produto do ambiente a que estamos sujeitos? Surgirá como uma erva daninha que cresce desenfreadamente sem travão ou haverá hipótese de a travar? Existe uma centelha de esperança em reabilitar quem optou por essa via? Ou será um caminho sem volta? Anos atrás das grades têm a capacidade de ressocializar alguém há muito banido da comunidade, reinserindo a pessoa, ou vai exacerbar ainda mais a sua crueldade ou sede por vingança? Bom, eu disse que se ia dar uma reflexão, ou assim espero eu. Não prometo é que se vá chegar a alguma conclusão. São questões um tanto ou quanto complexas e para as quais suspeito que não haja respostas simples. Mas qualquer reflexão aproxima-nos mais de uma possível resposta. Por isso, é sempre algo positivo. Preparados? Vamos lá começar. Olá, eu sou a Isabel Formalista e esta é a Fórmula do Crime. Em Portugal, a comunicação social chamou-lhe o massacre de Fortaleza. Já no Brasil, o caso foi apelidado como a chacina dos portugueses. Nós chamamos-lhe Viagem sem regresso à Praia do Futuro, porque foi exatamente isso que se passou. O caso de hoje une dois países que há muito se encontram vinculados, seja pelo seu passado ou pela sua língua. A forma como o crime foi abordado de cada lado do Atlântico tem algumas diferenças, mas converge no essencial. É cruel, monstruoso e incompreensível aos olhos do ser humano comum. Cruel pela violência com que foi levado a cabo, monstruoso porque só um monstro seria capaz de engendrá-lo e incompreensível não só porque as vítimas nada fizeram para merecê-lo, como também foi um crime em que os perpetradores rapidamente seriam identificados. A história começa anos antes, em solo luso, quando Luís Miguel Militão Guerreiro nasce a 19 de maio de 1970 no seio de uma família do Barreiro. Não há muitas informações sobre a sua infância, mas o próprio admite que era um jovem problemático, com dificuldades em afirmar-se. Tal como muitos jovens na época, entrou no mercado de trabalho na área da construção civil como ajudante de canalizador. Mais tarde, entrou para a Marinha e no mesmo ano casou-se. Há poucas informações sobre a esposa, a acreditar nos relatos de um jornalista brasileiro que acompanhou o caso de perto. Ela seria uma empresária da construção civil. Mas os seus projetos de vida rapidamente desabaram. Saiu da Marinha e, passado pouco tempo, também já estava separado. Este seria um problema que se viria a repetir ao longo da sua vida. Os planos que fazia saíam sempre gorados. E a tolerância à frustração é algo muito difícil de se desenvolver. Quando alguém projeta e desenvolve toda a sua vida em torno de um objetivo que depois não se concretiza, tem muita dificuldade em dar a volta por cima. Como é compreensível, Luís ficou sem rumo, sem conseguir manter um sustento e sem saber para onde se virar. Vendo-se sem ter para onde ir, pediu ajuda ao amigo Rodrigues, que, tocado pela situação de Luís, abordou uma familiar no sentido de lhe disponibilizar uma casa que tinha e que se encontrava na altura vazia, em rego de água no Barreiro.
O amigo tinha pelo menos uma casa onde podia viver. Mas o empresário António Rodrigues não se limitou a dar-lhe um teto. Luís Miguel era também presença assídua em sua casa, onde com frequência partilhava as refeições com o empresário e com a sua família. A convivência era diária e a amizade que os unia indiscutível. Luís Miguel Militão Guerreiro tinha-se tornado no braço direito de António Rodrigues e acompanhava-o em cada deslocação que fazia. Os dois já se conheciam há algum tempo e Luís era visto por toda a família como um homem calmo, um amigo fiel e confiável. Contudo, passava por uma época difícil. Deprimido e isolado, apesar dos esforços do amigo que não hesitou em dar-lhe a mão, sente-se cada vez mais sozinho e perdido. Alguns relatos dizem que nesta época andava tão abatido que não conseguia manter um emprego. Para ter dinheiro e fazer face às suas despesas, terá até pedido um empréstimo de cerca de 2.500 euros a um amigo. Não consegui confirmar se este amigo era António Rodrigues ou se trataria de uma outra pessoa. Provavelmente seria Rodrigues. Depois da separação, veio o divórcio, que foi oficializado em fevereiro de 2001. Sem conseguir visionar um futuro à sua frente e muito provavelmente sem ter como pagar a dívida que contraiu, rumo a Évora e faz um passaporte na hora. Depois disso, desloca-se ao aeroporto e aí surpreende tudo e todos quando telefona a Rodrigues, avisando-o de que estava no aeroporto e se preparava para partir para o Brasil. O amigo é totalmente apanhado desprevenido, porque durante os muitos meses de convivência diária, Luís Militão nunca lhe tinha dado a entender nenhum sinal de que esta hipótese estaria sequer a ser considerada. Militão está com tudo decidido e parte imediatamente. Passado algum tempo, já a partir do Brasil, Luís continua a manter o contacto com o amigo português. Nas conversas que tinha, abordava a auspiciosa situação que a indústria da construção civil atravessava naquele país. Tentava convencê-lo a expandir a sua visão e a apostar na sua área de negócio no mercado brasileiro. António Rodrigues inicialmente achava que se tratava de um devaneio, um qualquer ímpeto do amigo que não lhe mereceria uma séria reflexão. Contudo, com o tempo e perante a insistência, António começou a ponderar a ideia. Essa poderia até ser uma excelente estratégia de negócio. Se Militão estava tão certo de que seria uma aposta segura, às tantas valia a pena, pelo menos, debruçar-se sobre o assunto. Não nos podemos esquecer de que Militão tinha sido o seu companheiro, o seu braço direito e era merecedor de sua total confiança. Às tantas, António Rodrigues pensaria que, se os dois abrissem uma firma naquele país, Militão poderia continuar a ser o seu homem de confiança e ficar responsável pelos negócios do outro lado do Atlântico. Afinal de contas, até a língua era a mesma. A comunicação estava facilitada e as eventuais diferenças no ramo seriam colmatadas e absorvidas com o tempo. Mesmo assim, havia um pormenor que não lhe agradava. Apesar de não ter de se mudar para outro país, teria certamente de viajar para lá com alguma frequência. E isso era algo que ele não queria mesmo nada. É que António nunca tinha viajado de avião e tinha muito medo de o fazer. Ainda mais quando implicava ter de sobrevoar durante horas o vasto oceano que separava os dois países. Estava disposto a pensar bem no assunto, mas primeiramente tinha de ir até ao terreno para poder avaliar melhor a situação. Queria poder ajuizar a decisão no local. Só que, lá está, teria mesmo de se sujeitar à maldita viagem que lhe deixava os cabelos em pé. Ainda não estava convencido, nunca tinha sequer saído do país e agora ia para tão longe. Este pensamento andava a marinar na sua cabeça.
Apostava ou não? Jogava as fichas todas? Estava disposto a vencer os seus medos em prol de abraçar um negócio próspero? Pensando bem, não faltavam exemplos de portugueses que tinham decidido partir para o Brasil quando em Portugal tinham poucas perspectivas de melhorar a vida. E tinham saído muitíssimo bem. Era um mercado vasto, cheio de oportunidades de negócio, onde poderia se ingrar e aumentar significativamente o seu património. Afinal, nem teria de partir do zero, como a maioria dos imigrantes, já tinha o seu negócio estabelecido em Portugal e tratava-se basicamente de o expandir. E Luís Miguel não parava de insistir. Ligava praticamente todos os dias e estava impaciente. A certeza que lhe passava era de tal forma contundente que tinha mesmo de ir ao Brasil e de auscultar a situação. Tinha de ver com os seus próprios olhos. Não podia deixar que uma simples viagem o impedisse. Teria de vencer o medo. Apesar de nunca ter ultrapassado o receio, decidiu que ia mesmo partir. Só assim podia saber se o seu instinto lhe dizia que aquela era uma aposta segura. Se isso não acontecesse, no mínimo tiraria umas férias e teria a oportunidade de visitar o amigo que tanto estimava. Olha, e talvez passasse o medo aterrador que tinha dos malditos aviões. Durante as muitas refeições que António Rodrigues partilhava com os outros amigos e empresários do ramo, mencionou o assunto e vários demonstraram interesse em acompanhá-lo nessa jornada. Também eles queriam apalpar terreno. Seriam mais 7 ao todo. Um ótimo número. Um grupo sólido que, com toda a sua experiência e sabedoria, conseguiria certamente avaliar a possível expansão dos seus negócios além-mar. Nas vésperas da viagem, o grupo perde um elemento que, por razões pessoais e inadiáveis, se vê obrigado a abandonar o plano e tem de permanecer em terras lusas. Eram agora 6. No dia da viagem, António Rodrigues vê-se subitamente invadido pelo pânico de viajar de avião. E num desabafo chega a confessar à família que se não tivesse a viagem paga, já não ia. O certo é que os 6 empresários embarcam efetivamente rumo ao Brasil no dia 11 de agosto. A viagem durou cerca de 7 horas e aterraram no Aeroporto Internacional de Fortaleza já ao início do dia 12. A viagem tinha sido cansativa. Não sei como se sentiam os restantes elementos do grupo, mas tenho quase certeza de que para António Rodrigues cada minuto de voo terá sido uma tortura. E que quando o avião finalmente tocou no solo, todo o seu stress terminou. E terá dado lugar a uma grande sensação de alívio, mas também a um extremo cansaço. Aqueles portugueses deviam estar extenuados e o que queriam mesmo era poder descansar para no dia seguinte estarem frescos e aptos a aproveitar tudo o que o país lhes tinha para oferecer. No aeroporto, António Rodrigues foi recebido por um velho conhecido. Uma cara familiar que muito estimava. Luís Miguel Militão Guerreiro tinha feito questão de ir ao aeroporto para receber pessoalmente o grupo de compatriotas. Depois de recolherem a bagagem, dirigiram-se à saída e à porta esperava-os uma carrinha branca que lhes serviria de transporte. Durante a viagem, Luís conta que lhes preparou uma festa de boas-vindas. Estava muito entusiasmado por terem aceitado o convite dele e por decidirem ir até Fortaleza, por isso era o mínimo que lhes podia proporcionar. Apesar de o grupo estar sensibilizado com a atenção de Luís Miguel, a vontade generalizada era descansar. Depois de uma viagem como aquela, ninguém queria ir a uma festa. Isso talvez até fosse uma boa ideia, mas num outro dia. Quando o imigrante se apercebeu da renitência em aceitar o convite, pressionou-os. Insistiu. Ter-lhes dito que tinha arranjado umas mulheres propositadamente para animarem a festa privada que tinha
organizado na sua danceteria de praia, a Vela Latina. Não lhe podiam fazer essa desfeita. Sem coragem para deixar ficar mal o português que tinha preparado com tanto afinco a recepção, os 6 lá cederam e aceitaram prolongar a noite por mais algum tempo. A vontade não seria muita, mas faria um obséquio e, no fim, Luís levá-los-ia ao hotel para finalmente poderem descansar. Luís sabia que a hora estava a chegar. O momento pelo qual tanto esperava estava aí. Os portugueses abastados tinham chegado. A sua sorte grande estava à porta. Tinha conseguido arrastá-los até Fortaleza. Estava muito perto de alcançar o seu objetivo. Faltava apenas a última parte, o momento decisivo. Depois disso, ficaria com os seus problemas resolvidos. Ou assim pensava ele. Em fevereiro, Luís tinha decidido que Portugal não lhe servia. Não conseguia recomeçar e ter sucesso no seu país. Depois de tantas desilusões e expectativas frustradas, decidiu arriscar tudo, ou o pouco que tinha, e mudou para o país das oportunidades. Um país grande, onde certamente encontraria o seu lugar. Pouco tempo depois de ter aterrado em São Paulo, Fortaleza seria o seu próximo destino. Foi aí que conheceu Maria Cavalcante, uma brasileira que se interessou pelo português e com quem começou um relacionamento. A sua situação alterou-se à velocidade da luz. Em poucos meses deixou de ser um divorciado, deprimido e descontente em Portugal para se tornar num homem com esposa e um filho a caminho. A nível emocional, as coisas pareciam finalmente estar a correr bem. A solidão dissipou-se e agora tinha um novo objetivo. Ou um problema ainda maior, depende da perspectiva. Agora teria de arranjar forma de ganhar dinheiro não só para sustentar, como para sustentar uma esposa e um filho. O problema é que não estava muito bem a ver como ia conseguir fazê-lo. Nunca tinha mantido um emprego durante muito tempo. E se não tivesse sido a ajuda do amigo Rodrigues, nem sequer tinha conseguido manter um teto sobre a sua cabeça. Tinha de arranjar uma solução. Não estava disposto a viver na precariedade. Surgiu então a ideia de, juntamente com o cunhado Manuel Lourenço Cavalcante, alugarem uma barraca na Praia de Futuro, que funcionaria como bar e danceteria. É aqui que me sinto obrigada a fazer um pequeno parênteses. Em 2000, Fortaleza era a quarta maior região metropolitana do Brasil, onde se concentrava quase metade da população de todo o Estado. E que essa população, em pouco tempo, havia migrado de outras regiões do Estado para a capital do Ceará. Com o crescimento da população veio também o aumento da violência. A criminalidade violenta disparou e o número de homicídios também. Nos primeiros anos de 2000, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes era de cerca de 26. Mas este não era o único problema de Fortaleza, que na altura fazia também as manchetes dos jornais um pouco por todo o mundo. A região era evidenciada como um destino de turismo sexual. Muitas jovens e adolescentes caíam nas malhas deste mundo, onde entravam desesperadas para ganharem algum dinheiro. Eram exploradas por redes que, entre aspas, as agenciavam, garantindo que arranjavam clientes, que eram também, na sua grande maioria, turistas. Os dois mundos, da criminalidade violenta e da prostituição, andavam, por isso, de mãos dadas. Muito provavelmente, bem conscientes deste facto, os dois cunhados teriam decidido explorar a onda e o objetivo seria transformar a danceteria no local ideal para desenvolver atividades turísticas menos lícitas. Bem, essa é a minha convicção. Convicção esta que já vi ser partilhada por muitas outras pessoas que, tal como eu, acreditam que Militão queria ganhar dinheiro fácil e de forma rápida. Ele próprio terá confessado isso.
quando disse que chegou a essa conclusão quando se apercebeu que para se dar bem em Fortaleza teria de se inserir no meio. E é aqui que as abordagens da mídia dos dois países divergem. Para a comunicação social brasileira, o grupo de portugueses na verdade não vinha à procura de expandir os seus negócios. Isso seria uma desculpa encapotada que teriam dado às famílias em Portugal. O que vinham mesmo à procura era de praticar turismo sexual, uma vez que eram homens de meia idade, com algum poderio económico. Não se faziam acompanhar de família e a região era, por esse mundo fora, subajamente conhecida por isso. Pelo contrário, para a comunicação social portuguesa, esse motivo ou nunca foi apontado ou raramente foi evidenciado. Os portugueses tinham ido a Fortaleza para fazerem uma prospecção de mercado nas suas áreas de negócio, já que a população residente tinha aumentado drasticamente nos últimos anos e a cidade necessitava com urgência de construção. As duas razões têm o seu fundamento. Não sabemos até que ponto os empresários conheciam a realidade da prostituição em Fortaleza. Aliás, até poderiam ter mais do que um objetivo. Isto não está fora de hipótese. O que sabemos é que Luís Miguel Militão tinha insistido bastante e não desistia de os tentar convencer. O objetivo inicial, se formos benevolentes, até podia ser mesmo persuadir o amigo a investir no país. Mas seria mesmo uma proposta honesta ou haveria algo que se escondia por trás dela? Era um esquema montado para se apropriar do seu dinheiro? Tornando-se o homem de confiança no Brasil, não seria propriamente difícil ficar com fundos que serviriam para os mais diversos fins. Com um oceano a separá-los, era difícil controlar o destino do investimento e quando a realidade viesse à tona, possivelmente já tinha um bom dinheiro do seu lado. Esta visão parece assim à primeira vista terrível, mas infelizmente é o melhor prisma que vos consigo oferecer neste momento. Entusiasmado com o facto de ter convencido os compatriotas a viajarem, Luís terá confessado aos seus comparsas menos recomendáveis que um conjunto de empresários cheios da nota o iam visitar. De acordo com o que diz, se nos pudermos fiar em alguma coisa que sai da sua boca, é claro, o plano inicial era mesmo roubá-los. Nada disso de os convencer a investir e de, com o tempo, conseguir ludibriá-los e roubá-los. Algo que, diga-se de passagem, seria bem mais inteligente e compensador. Nada disso. Tal implicava muito trabalho e muita dedicação. Ele queria mesmo era dinheiro fácil e rápido. Ponto final. Tinha de engendrar um plano em que conseguisse sacar-lhes dinheiro sem que o grupo desconfiasse que ele próprio estava por trás de tudo. Novamente, segundo Militão, planearam um rapto. Ele e o grupo seriam abordados no mesmo dia da chegada para não haver cá pontas soltas e tudo se passaria no bar de praia que estaria fechado para receber os compatriotas. Dessa forma, ele próprio estava a ser vítima do crime. Os portugueses poderiam até pensar que teria falado demais, que se poderia ter gabado da condição financeira dos amigos, coisa que não devia ter feito, mas nunca suspeitariam que fosse ele quem estava por trás de tudo. Depois contactavam as famílias e pediam um resgate de R$1 milhão. Afinal, eram 6 pessoas raptadas. Entre todos, conseguiriam arranjar o dinheiro para garantir a segurança dos reféns. Não desconfiariam de nada. No Brasil, os raptos acontecem todos os dias e em Portugal, todos sabem bem disso. Com o aproximar da data, porém, os criminosos começaram a avaliar a situação em pormenor. Pensaram nos riscos. Em conjunto, terão optado por uma outra estratégia. O melhor era apanharem-lhes os cartões que traziam consigo e obrigá-los a dizer os códigos. Ok, mas esta estratégia tinha também outros inconvenientes. Será que os portugueses levavam cartões bancários com acesso a contas recheadas?
conseguiriam aceder a quantias avultadas? Corriam um risco. Tanto podiam conseguir deitar as mãos a uma quantia razoável, como podiam ficar francamente mal servidos. No fim, confiaram que 6 empresários nunca viajariam para o outro lado do Atlântico sem terem a certeza de que conseguiam aceder rapidamente a um bom montante caso surgisse alguma emergência ou algum negócio irrecusável. Militão sabia que o momento de agir estava aí. Tinha-os ido receber ao aeroporto, conseguiu metê-los na carrinha que tinha alugado. Apelou à empatia dos conterrâneos para os convencer a não ir já para o hotel e agora conduzia-os diretamente para a Boca do Lobo. Ou mais propriamente, para a Praia do Futuro. Mas qual seria na realidade o futuro que esperava aqueles portugueses? Teria de aguardar para ver se tudo correria de acordo com o planeado. Estava tudo preparado, o plano estava traçado. Agora era preciso executá-lo. Chegados à barraca da praia Vela Latina, foram recebidos com bebidas e petiscos. Segundo Luís Miguel Militão, as meninas prometidas daí a nada chegariam para se juntar à festa. No meio do clima festivo, o grupo relaxou da estafante viagem e aproveitou para pôr a conversa em dia enquanto partilhavam a refeição e as bebidas. Estavam de férias, num país distante, encontravam-se só entre amigos e tinham boleia garantida para o hotel. Não havia razão para não se sentirem à vontade e, quem sabe, beberem um pouco mais do que o normal. O clima de festividade prolongou-se durante algum tempo, até que, cansados, muito provavelmente bem bebidos e sem sinais da companhia feminina que lhes havia sido prometida, ameaçaram partir para o hotel. E este, meus caros formalistas, foi o momento decisivo do qual já não seria possível voltar. Luís Miguel Militão, provavelmente aflito por o seu plano estar prestes a ir por água abaixo, dá a sua primeira ordem quando diz: é agora ou nunca. Estava na hora de levar a cabo a parte decisiva que os seus comparsas, por receio ou por falta de um sinal seu, ainda não haviam iniciado. Raimundo Martins da Silva Filho aparece e, fazendo-se valer do revólver que empunhava, ameaçou os 6 empresários de morte, obrigando-os a deitarem-se no chão. Apanhados completamente desprevenidos, todos obedeceram prontamente às ordens que saíam da boca do bandido. De seguida, o cunhado de Militão, Manuel Lourenço Cavalcante, Leonardo Sousa dos Santos e José Jurandi Pereira Ferreira começaram também a agir. Os 2 últimos, munidos com facas e corda, amarraram as vítimas e levaram-nas para o WC feminino, onde ficaram encurralados, sem forma de reagir. Apesar de também Militão estar aparentemente sob ameaça, não foi encarcerado com o grupo. Os criminosos apropriaram-se de todos os pertences com valor: dinheiro, ouro, relógios, cartões. Num ápice, os cartões bancários foram entregues ao mandante, mas só depois de terem conseguido extrair às vítimas os respectivos códigos que, completamente aterrorizados, forneceram sem hesitar. Luís Miguel Militão dirigiu-se à praia de Iracema, de onde, por volta das 3 da manhã, reparem, os portugueses teriam pisado o solo de Ceará pela primeira vez à 1 da manhã, por isso foi 2 horas depois. Luís Militão usou o telemóvel que levava consigo para telefonar para a barraca da Vela Latina. Nessa chamada avisou Raimundo Filho que os códigos dos cartões estavam confirmados, por isso podia dar início à derradeira etapa final do plano. E executá-los. Sim, ouviram bem. Executá-los. A ordem final despoletou o massacre, ou a chacina, que ninguém, para além dos criminosos, poderia ter previsto.
O primeiro português a ser retirado do cativeiro foi Vítor Manuel Martins, que saiu da casa de banho sob o pretexto de atender uma chamada militar. Quando a vítima agarra o telefone, é violentamente agredida na nuca. A pancada atira-o ao chão, onde se debate com dores. De imediato, Vítor é arrastado e atirado por uma vala que tinha sido cuidadosamente preparada no chão da cozinha da barraca no dia anterior. Seguiu-se António Correia Rodrigues, que saiu do cárcere também sob o pretexto de atender uma chamada. Também ele teve o mesmo destino, foi atacado à paulada na cabeça e arremessado para a vala. Joaquim Manuel Pestana foi o terceiro a ser separado. Como era de esperar, também ele foi violentamente torturado e atirado para cima dos amigos. Os 3 portugueses que ainda permaneciam na casa de banho, Joaquim Silva Mendes, Joaquim Fernandes Martins e Manuel Joaquim Barros, obviamente souberam que iam ser as próximas vítimas e gritaram por socorro, imploraram que os deixassem viver. Mas os seus destinos estavam há muito traçados e a praia do futuro não lhes reservaria futuro algum. À sua frente tinham apenas o triste desígnio da morte. Nesta altura é provável que se tenham apercebido de que tinham sido atraídos para o Brasil pelo seu próprio compatriota. António Rodrigues já há muito teria ficado a saber que o seu grande amigo e braço direito era apenas escumalha da pior espécie. Estavam todos ali naquela situação, num país estrangeiro que nunca chegariam a conhecer por sua causa. Tinham enterrado há pouco mais de 2 horas. Tinha passado as últimas semanas apavorado com a viagem de avião e, afinal de contas, o perigo residia exatamente nos braços que o recebiam. Por esta é que não esperava. Foi a traição máxima e, infelizmente, definitiva. Ia para a cova, mas não ia sozinho. Partilharia o destino final com aqueles que um dia tinham partilhado consigo a visão de expansão além-mar e, por isso, não se conseguia perdoar. Os gritos e as súplicas das 3 vítimas que ainda permaneciam presas no WC irritaram os criminosos. E o carrasco habitual, Raimundo, considerado o mais cruel de todos, furioso com o barulho que estavam a provocar, dispara vários tiros que, por uma razão ou por outra, não os mataram. Por isso continuaram a agressão, com pauladas e pontapés. 2 perderam os sentidos, mas Manuel Joaquim Barros sucumbiu apenas quando foi sujeito a uma gravata, um estrangulamento com o braço e caiu desmaiado. Os 3 juntaram-se aos amigos na vala comum que passaram a partilhar. Mais tarde vir-se-ia a saber que no espancamento foram usados paus, pedras, facas e outros objetos contundentes. No fim de tudo isso, os 4 criminosos telefonaram para Militão, que prontamente contratou um táxi para transportá-los da Praia do Futuro até à praia de Iracema, onde se juntariam a ele por volta das 6 da manhã. Os 5 cruéis assassinos juntaram-se para comemorarem o crime. Beberam, comeram e às 9 da manhã dirigiram-se à casa de câmbio que tinha acabado de abrir as portas. O dinheiro em dólares e em euros roubado das vítimas foi trocado por 10.000 reais. A taxa atual seriam menos de 2.000 euros. Esse dinheiro foi repartido equitativamente pelos 5. Depois de terem ido à casa de câmbio, todos, exceto os cunhados, regressaram à Vela Latina de forma a fazer desaparecer os pertences dos portugueses e todos os sinais da sua presença na barraca. Uma outra pessoa, António Francisco da Costa, foi chamado para cavar um buraco que supostamente serviria para instalar uma fossa. Essa foi a desculpa que arranjaram para justificarem a necessidade de escavarem o buraco. Mas António Francisco, entretanto, entrou na barraca e viu o que não era suposto. Os 3 assassinos estavam a cimentar o chão da cozinha.
tinham voltado para terminar o serviço e tratar das pontas soltas. Colocaram terra sobre os corpos empilhados dos portugueses e finalizaram o acabamento com uma grossa camada de cimento que escondia e protegia qualquer sinal indicativo de que por baixo estavam enterradas 6 pessoas. Em Portugal, as famílias encontravam-se já preocupadas com a falta de notícias no dia seguinte. Nenhum dos 6 homens tinha telefonado para informar que tinham chegado bem. As horas iam passando e nem uma única notícia. A esposa de um dos empresários decidiu então ligar a Luís Miguel Militão na esperança de que ele lhe pudesse dar alguma informação. Do outro lado da linha, o português pediu à esposa que não ficasse preocupada, porque embora ainda não tivesse estado com eles, sabia que tinham chegado bem. Acrescentou que, como o voo tinha chegado muito tarde, ainda não tinha falado com eles, estariam a descansar. A esposa pediu-lhe que pelo menos um dos 6 ligasse para Portugal. As famílias comunicariam entre si para sossegarem a preocupação. A situação continuou inalterada. Não havia sinal de nenhum deles. Decidiram então ligar para o Hotel Holiday Inn e tiveram um choque. Havia reservas, mas nenhum dos 6 tinha dado entrada, não havia registro de check-in. Perante esta notícia alarmante e sabendo que, em Portugal, o Brasil era retratado como um país com elevada taxa de crimes violentos, onde havia muitos raptos, ninguém quis perder tempo. As famílias alertaram a PJ que, perante o eventual desaparecimento ou rapto, entrou em contacto com a Polícia Federal. Nesta altura, é importante perceber que havia muitos raptos no Brasil. Sequestravam a pessoa de forma a extorquir dinheiro. Os alvos eram sempre indivíduos financeiramente abonados, como é óbvio. Por isso, o grupo de 6 construtores civis portugueses parecia, logo à primeira vista, o alvo perfeito. Com toda a certeza, brevemente apareceria um pedido de resgate. Crentes de que tinha sido o que se tinha passado, as famílias permanecem noite e dia em vigília perto dos seus telefones, ansiosas por receber o tão aguardado telefonema que lhes daria ou as novas dos maridos, ou no mínimo lhes exigiria uma quantia para os libertarem. Infelizmente, os dias passaram, um atrás do outro, e nada de notícias. Neste entretanto, as famílias dos desaparecidos tinham ligado uma segunda vez para Militão, que lhes garantiu que o grupo tinha ido até Canoa Quebrada, uma região que fica a cerca de 160 km de Fortaleza. No dia em que se daria a viagem de volta a Portugal, dia 21 de agosto, a notícia estoura nos telejornais portugueses e manipula totalmente os espaços informativos de todos os canais nacionais. Já do outro lado do oceano, a azáfama era outra. No dia seguinte, dia 22 de agosto, a polícia brasileira entra em campo e começa a sua investigação. Quando perceberam que não havia qualquer sinal de que os portugueses alguma vez tivessem estado em Canoa Quebrada, conforme, aliás, Militão tinha informado, as autoridades debruçam-se seriamente sobre o caso. Visionam as imagens das câmaras de segurança do aeroporto e confirmaram que os portugueses tinham chegado a Fortaleza e tinham sido recebidos por alguém conhecido que os transportou numa carrinha Kombi branca. Ainda no mesmo dia, a Polícia Federal divulga que foram feitos levantamentos bancários das contas dos desaparecidos e envia à comunicação social as fotos dos 6 empresários e de Luís Miguel Militão. Neste momento, a tese que se começa a formar é a de rapto, mas exploram também outras hipóteses. No dia 23 de agosto, o Governo Federal do Ceará exige que a Polícia Civil do Estado se esforce por encontrar os desaparecidos. Como veem, não dormiram à sombra da bananeira. Foram iniciadas buscas na zona de Tum-Tum, no Maranhão, onde supostamente a esposa de Militão tinha família. Sem conseguirem encontrar Militão, seguem para o município da Barra da Corda. Aí, ao final do dia, localizam o português.
Com ele tinha dinheiro, cartões e a carrinha. No dia 24 de agosto, tanto Militão como a esposa são transportados para Teresina, onde prestam depoimento. O português admite ter ido buscar os compatriotas ao aeroporto, admite também que os levou para o bar de praia, mas argumenta que foram todos surpreendidos pela presença de 3 homens armados. Por pura sorte, ele tinha sido o selecionado para levar os cartões e assim levantar dinheiro com os códigos. Acrescenta ainda que não faz a mais pálida ideia se os 6 indivíduos se encontram vivos ou mortos. Nesse mesmo dia, Leonardo Sousa dos Santos confessa o crime e diz à polícia onde estão os corpos. De imediato, a polícia dirige-se ao local e começa a escavar. As câmaras estavam ligadas e os repórteres relatam em direto o cheiro a decomposição que emanava da vala. Removido o cimento, foi retirada a areia e os corpos começaram a aparecer. Os portugueses foram resgatados um por um e foram transportados para o Instituto de Medicina Legal. O estado de decomposição era tal que a identificação se tornou numa tarefa árdua. O mistério tinha por fim terminado. Os turistas portugueses estavam efetivamente mortos. Uma primeira onda de choque atravessou o oceano e as 2 nações assistiram incrédulas ao desfecho macabro. Leonardo e Jurandir contam os pormenores do crime e tentam, de alguma forma, atenuar o seu papel, dizendo que ainda tentaram demover o mandante de matar os empresários, mas ele mostrou-se inflexível. Os repórteres apanham os 2 seguranças algemados e eles admitem em direto que sabiam que a ordem era para matar e que o plano estava a ser desenhado há um mês. Acrescentaram que Luís Miguel Militão lhes tinha contado que uns portugueses vinham de visita à Fortaleza e que iam trazer com eles muito dinheiro, por isso tinha de os sequestrar. A cova, alegadamente, segundo eles, tinha sido preparada na véspera da chegada. Estes 2 homens incriminam ainda Raimundo, o segurança que terá agredido todas as vítimas e acusado de ter atirado sobre 4 dos 6 empresários. Por sua vez, Raimundo refuta as acusações e diz que se limitou a enterrar as bagagens dos portugueses. Não sabia nada acerca do crime. A sua participação tinha-se limitado a esse ato. Por fim, Luís Miguel Militão acaba por confessar a sua participação como mandante do crime. Assumiu que o fez por estar muito necessitado de dinheiro. Em Portugal, os seus pais mostram-se incrédulos. Recusam-se a acreditar que o filho que criaram fosse capaz de tal monstruosidade. Só terão aceitado a realidade quando o próprio lhes admitiu ter sido ele o mentor. Imagino a dor e a desilusão destes pais. Luís Miguel Militão, o seu cunhado e outros 3 seguranças ficaram em prisão preventiva, como é óbvio. A esposa grávida foi libertada por não existir indício de participação no crime. Maria Cavalcante nega terminantemente ter qualquer envolvimento e defende não ter conhecimento de nada. Aparece diante das câmaras de televisão acompanhada pelo seu advogado, que a guia nas suas declarações. Maria diz que só teve conhecimento do que se tinha passado quando a polícia encontrou o casal e os deteve. Nega ter fugido. Segundo ela, a viagem para o Maranhão já estava planeada há muito tempo. Na manhã após o crime, Maria diz que o marido estava tranquilo e normal como sempre. Quando chegou a casa, Luís terá até levado o peixe que ia ser cozinhado para a refeição do almoço. Confessa estar extremamente decepcionada. Não sabe se vai continuar a relação que tem com o detido. Ainda tem dúvidas, portanto. Uma segunda onda de choque toma novamente
todos de surpresa, quando a autópsia revela pormenores inacreditáveis para o ser humano comum. Todos os empresários tinham como causa de morte asfixia mecânica pela presença de areia na traqueia e no esófago, o que caracteriza movimentos respiratórios e de deglutição após o corpo ter sido enterrado. Imaginem só, sabem o que é que isto quer dizer? Traduzido em miúdos, basicamente foram enterrados vivos, é isso. Foram agredidos e torturados, todos sem exceção perderam os sentidos e foram enterrados numa cova, empilhados na vala comum e cobertos de areia. Quando tentaram respirar tanto pelo nariz como pela boca, não havia ar. Aspiraram areia que rapidamente lhes invadiu não só o sistema respiratório, como também o digestivo, sufocando-os. A perícia médica indicou também que, para além de agredirem e torturarem as vítimas, foram usados diversos instrumentos: revólver, faca, pedras, paus, cordas, etc. Para além disso, foram também alvo de socos e de pontapés. As 3 primeiras vítimas foram espancadas e depois enterradas vivas. 2 das restantes 3 foram atingidas com tiros na cabeça e a outra recebeu um tiro no pescoço. O exame balístico revelou que os projéteis foram disparados por um revólver que foi apreendido a Leonardo. Todos, absolutamente todos, estavam ainda vivos e morreram asfixiados. De uma forma ou de outra, cada um dos 5 criminosos contribuiu e participou no crime. Depois das mortes, os cartões das vítimas foram usados para fazer compras e levantamentos. Uma das compras foi inclusivamente feita numa joalharia. E foi possível recolher imagens a quando de pelo menos um dos levantamentos, penso que no Banco Biloval-Fiscaia, que foi realizado, nem mais nem menos, por Luís Militão. Para além disso, deu-se também a falsificação de assinaturas das vítimas em compras onde tinham sido usados como pagamento os cartões de crédito. O mandante do crime mais tarde confessou arrependimento pelo que fez e afirmou também que já depois de tudo ter acontecido se tinha apercebido de que tinha cometido um grande erro. Nesse momento tinha ficado sem saber o que fazer e explicou que reagiu reunindo as pessoas de quem mais gostava, induzindo-as em erro e fazendo com que sofressem com dias e dias de viagem numa tentativa frustrada de fugir. Há relatos de que tinha viajado com a mulher grávida de 3 meses, com os sogros, o cunhado e 3 sobrinhos. Cogita-se que pretendesse fugir para a Guiana Francesa. 18 dias depois das mortes, os corpos são transladados para Portugal. Depois de uma viagem de 7 horas, um avião da TAP transportava os corpos dos 6 empresários que eram aguardados por familiares e amigos numa zona reservada para o efeito no aeroporto. A polícia protegia o local e 3 ambulâncias estavam presentes para prestar alguma assistência. Os carros funerários saíram em fila num cortejo fúnebre que foi escoltado pela polícia. As famílias não puderam ver os seus entes queridos porque os seus corpos já estavam muito decompostos. O país encheu-se de empatia por estas famílias que se viram tão tragicamente mutiladas. Ninguém conseguia entender a frieza e a malvadez do mandante do crime. Depois de terem sido atraídos e ludibriados, os 6 empresários lusos tinham sido alvo da suprema traição. E o que é que os malfeitores tinham conseguido com isso? Uns míseros milhares de euros, que muito provavelmente Luís Miguel Militão teria conseguido se tivesse explicado a situação complicada que atravessava. E tivesse pedido ajuda ao amigo, que, diga-se de passagem, já o tinha ajudado por mais de uma vez. Tudo neste crime parece pouco racional, mesmo sob o ponto de vista de um bandido malvado. Primeiramente, como é que iam explicar o desaparecimento de 6 pessoas?
que precisamente estavam em Fortaleza a pedido de Militão. As atenções, obviamente, iam cair sobre ele. Depois, não havia maneira de se saber se, mesmo com os códigos, iam conseguir apropriar-se de um bom montante. Não faziam ideia do que estava disponível. Não sabiam se os cartões podiam ser movimentados a partir do estrangeiro. Não sabiam se os cartões das contas chorudas tinham ficado em Portugal. Foi tudo, absolutamente tudo, um tiro no escuro. Para além disso, não fizeram quase nada para esconder o rastro. Luís Militão deixou-se apanhar nas câmaras do aeroporto e havia imagens suas no banco a fazer levantamentos. Muito sinceramente, conseguiu ser identificado precisamente nos poucos locais onde havia videovigilância em 2001. Ou pelo menos, assim suspeito. Pode parecer estranho, mas na altura poucos eram os sítios que tinham câmaras de segurança. Uma realidade que hoje em dia é completamente diferente. Para um plano que estava a ser traçado e estudado há mais de um mês, dá a ideia que tudo foi feito em cima do joelho. Nem depois dos homicídios se preocuparam em não dar nas vistas. É importante referir que o crime foi resolvido e foram todos capturados pela polícia em menos de 4 dias de investigação. E num país gigante, com imensos sítios onde podiam permanecer sem serem detectados. E claro, num país com a maior floresta tropical do planeta. Dá a ideia mesmo que nada foi pesado. Nada foi pensado, não houve reflexão sobre o tema. Queriam dinheiro rápido e fácil. O resto, pelos vistos, era acessório. Enfim. Em 2002, o caso é julgado e os arguidos são acusados pelo Ministério Público de latrocínio, que é roubo seguindo de morte, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. A 21 de fevereiro de 2002, meio ano depois dos homicídios, o tribunal sentenciou Luís Militão a 150 anos de prisão. Manuel Lourenço Cavalcante, José Jurandi Pereira Ferreira, Leonardo Sousa dos Santos receberam a pena de 120 anos. Raimundo Martins da Silva Filho recebeu a pena de 132 anos. No entanto, estas penas enormes não serão cumpridas, uma vez que a pena máxima é de 30 anos. O Brasil tem ainda um sistema implementado em que o trabalho na prisão e o facto de o recluso estudar enquanto se encontra a cumprir sentença contam para a remissão da pena. No ano em que é preso, a polícia intercepta uma carta de Luís Militão, o autor moral do crime. Na carta pedia ao irmão, imaginem só, um passaporte falso. Ao longo dos primeiros anos de sentença, tenta fugir várias vezes da prisão. Algumas matérias jornalísticas relatam também que terá chegado a tentar o suicídio. Em 2008, ajuda a construir um túnel com outros 9 reclusos. O homicida acaba envolvido também noutros crimes, tráfico de droga, latrocínio e organização criminosa. É apanhado em escutas telefónicas a chefiar uma escola de sequestros. Em 2006, o Correio da Manhã reporta que o português planeou mais um crime a partir da prisão, que visava sequestrar um político brasileiro e exigir um resgate de mais de €500 mil. Esta informação terá sido confirmada pela Polícia Federal Brasileira. Tudo terá sido orquestrado a partir da prisão e as chamadas foram interceptadas pela polícia. A escuta revelou que seria montado um engodo no qual o político seria raptado por pessoas disfarçadas de agentes da autoridade. E reparem nisto, o próprio resgate seria negociado pelo preso via telemóvel. Depois da chamada interceptada, várias outras chamadas foram alvo de escutas, onde pormenores do plano foram discutidos e, portanto, revelados.
A ideia inicial teria sido raptar o político, mas entretanto mudaram novamente de ideias e decidiram virar a sua atenção para a família, ou seja, para a esposa ou para o filho. Luís Miguel Militão liderava uma rede de sequestros enquanto se encontra atrás das grades a cumprir pena. Este foi só um exemplo. Terá organizado vários outros raptos. Sabe-se que esteve envolvido em muitos destes crimes, mas alegadamente, que eu tenha conhecimento, não foi condenado pelos factos. Ao longo dos anos, principalmente nos aniversários dos crimes da Praia do Futuro, foi abordado por alguns jornalistas no sentido de lhes conceder uma entrevista. A partir de certo momento, vendo uma forma de lucrar com isso, começou a pedir dinheiro em troca. Em 2010, o popularmente apelidado de Monstro de Fortaleza publicou um livro, uma espécie de autobiografia, onde deu a sua perspectiva do que aconteceu naquela noite. A obra chama-se Morrer na Praia do Futuro, a verdade de Luís Miguel Militão sobre o caso de Fortaleza. Isto quer dizer que, a não ser que no país haja alguma lei que impeça o criminoso de tirar proveito financeiro do crime que cometeu, seja através de livros, documentários, entrevistas ou qualquer outra obra, Militão está efetivamente a lucrar com a sua chacina. Na verdade, parece-me até que há um projeto de lei nesse sentido, mas que ainda não saiu do papel, por isso ele efetivamente está a lucrar com o crime que cometeu. As penitenciárias brasileiras não são propriamente pera doce. Podem ser muito duras e quem vive lá dentro durante tanto tempo sai com toda a certeza de lá uma outra pessoa. Para além disso, infelizmente estas prisões são muitas vezes controladas por organizações criminosas que direta ou indiretamente influenciam toda a população prisional. Na cadeia, Militão trabalhou e estudou. Foi bombeiro, eletricista e soldador. Graças ao ensino à distância, tirou um curso de pedagogia com especialização em gerontologia, estagiou como professor e em 2019 faltavam-lhe apenas 2 cadeiras para terminar letras. Ultimamente manifestou o desejo de ser esquecido e de recomeçar a sua vida num local longe do Ceará e de Portugal. Quer mudar-se para um outro estado brasileiro onde não seja reconhecido quando terminar de cumprir a pena. Há, no entanto, um senão. O Brasil tem o costume de expulsar os criminosos estrangeiros depois de cumprirem a pena a que foram sentenciados no país. Se assim acontecer, Luís Miguel Militão terá obrigatoriamente de sair do Brasil. Contra todas as expectativas, Militão continua casado com Maria até aos dias de hoje. A mesma Maria que, à data da sua detenção, estava grávida de 3 meses. A esposa e o filho do casal, Diogo Miguel, hoje já adulto, até há bem pouco tempo continuavam a morar em Fortaleza e mantinham uma vida reservada. Ambos se mantiveram presentes na vida do recluso com visitas recorrentes ao longo dos anos. Em 2023, devido ao programa brasileiro que permite a diminuição do tempo de sentença, Luís Miguel Militão transitou para o regime semiaberto, o que lhe permite trabalhar fora da prisão. Tem, no entanto, de ir dormir à penitenciária. Quase todos os seus comparsas beneficiam já do mesmo regime. O que realmente me inquieta aí é que, será que Luís Militão, quando sair em liberdade plena, vai ser um ser humano diferente? Não duvido, mas em que sentido? Sairá pior do que entrou? Ainda mais manhoso, especializado nas técnicas criminais que aprendeu com os outros reclusos ao longo dos anos? Será que mais tarde ou mais cedo voltará a cometer delitos graves, mas desta vez, claro, com outra mestria?
Ou terá efetivamente aprendido a lição e tentará passar o resto dos seus dias como um cidadão comum junto do seu núcleo familiar? A prisão tem mesmo potencialidades de reinserção? Ou isso é apenas uma utopia? Temos mesmo de pensar nisso. 6 vidas foram ceifadas, dezenas de pessoas viram as suas famílias destruídas para sempre. Muitas perderam o pai, o marido, o tio e o irmão e nunca vão conseguir recuperar disso. Porque, para além da perda em si, perderam o ente querido para o crime violento, para o homicídio e, num dos casos, já a mão do seu melhor amigo. Muitas destas famílias perderam também a principal e, às tantas, única fonte de sustento do agregado familiar. O futuro que outrora parecia risonho a todos os níveis, com perspectivas até de expansão e de crescimento, passou pelo encerramento de negócios, venda de bens e por uma vida de sacrifícios. Os empresários portugueses eram homens de família com idades compreendidas entre os 42 e os 57 anos, com famílias a cargo e com dependentes. Eram com toda a certeza vistos como um exemplo de luta, superação e sucesso. Eram um dos pilares emocionais dos seus descendentes que, infelizmente, ficaram mancos para sempre. E quanto à família de António Rodrigues? Como conseguirão algum dia voltar a confiar em alguém? Como encararão o facto de que a pessoa que tanto ajudaram, cuidaram, alimentaram, acarinharam e trouxeram literalmente para dentro das suas próprias portas se tornou no carrasco de António? Deve ser aterrador. Se o melhor amigo que só beneficiou com a amizade, que não tem absolutamente nenhuma razão de queixa, faz isto, em quem poderão eles confiar? Logo, estas 5 pessoas foram condenadas pelo astronómico estrago permanente e irreversível. Receberam penas brutais de mais de 100 anos. Mas qual é o verdadeiro significado deste número? Na prática, isso traduz-se em quê? Ora, tendo em conta que a pena máxima neste caso, na realidade, é de 30 anos, o número serve apenas, na minha perspectiva, para transmitir à sociedade que o crime foi realmente muito hediondo. Mais nada. É que se ao menos tivessem de cumprir a pena na íntegra e só depois pudessem sair. Mas não é isso que acontece. Militan tinha a data prevista de saída em 2031. Em 2023 já passa o dia fora da cadeia. E ainda tem direito a uma redução da pena por ter estudado e trabalhado na prisão. Mas porquê? Está a beneficiar dos impostos de todos, a estudar e ainda tem o privilégio de poder sair mais cedo? Não me entra na cabeça. Se eu não consigo compreender, nem quero pensar o que sentem as famílias afetadas. A viagem sem volta à praia do futuro chocou 2 países irmãos. Juntou-os na dor, na empatia e na incredulidade. A recusa em acreditar que um ser humano fosse capaz de planear o assassinato de 6 pessoas que nunca lhe fizeram mal, que viajaram para o visitar, de forma tão maldosa, tão cruel e tão vil, ecoou nos 2 hemisférios. A ganância e a vontade de ter poder sobre os outros consegue levar o ser humano ao extremo. Os caminhos sinuosos e tenebrosos que têm de ser percorridos tornam-se em pequenos obstáculos que perdem significado quando se tem em vista o objetivo final. A ganância, a sede do poder, o egoísmo e a falta de empatia foram os fatores que levaram Luís Miguel Militão a desenhar este plano e a dar ordem de execução. Alguns de vocês podem até dizer: é preciso ter coragem para fazer também a monstruosidade. É, pois,
Mas também é preciso muita covardia para dar a ordem de execução à distância, onde não seria confrontado com o rosto, o corpo, as imagens dos compatriotas. Lá longe, não teria de sujar as mãos, embora, na realidade, elas estivessem já muito sujas. Para além disso, também não teria de ser confrontado com a sua própria monstruosidade. O episódio de hoje terminou. Se gostaste, segue, subscreve, recomenda a um amigo, deixa-nos uma avaliação. Ficamos-te muito grato por isso. E já sabes, contamos contigo para o próximo episódio da Fórmula do Crime. Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.